Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como se aposentar com dividendos, quanto de patrimônio você precisa ter para poder se aposentar com dividendos e como fazer essas contas. Então, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, que hoje eu vou mostrar para vocês algo fundamental de como poder se aposentar com dividendos, tá bom? Vou pedir para o editor colocar aqui o nosso disclaimer padrão. Nada do que eu mostrar aqui é uma recomendação de compra ou de venda, de escolha de ativos. O único objetivo é que a gente possa estudar e aprender mais e compartilhar o conhecimento. Então, a primeira coisa, gente, de como se aposentar com dividendos, a gente precisa entender qual renda eu vou querer ter no futuro. Então, você que está pensando na aposentadoria, em uma aposentadoria complementar ao INSS, né, não quer esperar até os seus 65, 70 anos, isso hoje, né, talvez daqui a 5, 10, 15 anos isso mude. Então, para você que tem 35, 40, é importante se preocupar, talvez o INSS, também chamado como isso, não será suficiente, não consiga te cobrir ou vai demorar muito tempo para te cobrir e não com a renda que você espera. Então, pensando nisso, a primeira coisa que você tem que pensar é qual renda eu gostaria de ter, eu quero ter na minha aposentadoria. Então, geralmente a gente vai buscar alguma coisa superior ou igual ao que a gente tem de renda hoje. Então, pense nisso, em quanto você quer ganhar de renda por mês. E aí, gente, a primeira fórmula que a gente faz, a gente precisa descobrir quanto de patrimônio a gente precisa ter. Então, existe um estudo em que a gente descobre que o máximo que você pode sacar do seu patrimônio, ou seja, que você pode tirar dos seus investimentos, é 4% ao ano. Por quê? Se tem alguma crise, como a gente teve na pandemia, como a gente teve em 2016 aqui no Brasil, esse seu patrimônio ele vai variar muito. E algumas empresas, alguns investimentos, eles podem ou render menos, ou não pagar dividendos, ou pagar menos dividendos. Então é fundamental que você tenha uma proteção, vamos dizer assim, que você tenha uma segurança de estar sacando um valor abaixo do que o valor que é gerado. Então você vai me falar, ai Gustavo, mas hoje a Selic está rendendo 15%, eu vou usar somente 4%? Ou seja, eu vou usar tipo um terço dos juros que está me rendendo? Sim, porque se você usar 15%, essa Selic não vai ficar 15% para sempre. Ela vai cair para 10, para 7, para 8, e aí com isso você vai ter que abaixar o seu padrão de vida. Então é muito importante, gente, que a gente esteja sempre pensando com muito conservadorismo. Imagina você estar vivendo com 10 mil no ano, e aí no ano seguinte você tem que viver com 8 mil. Geralmente, quando as pessoas estão vivendo com 10 mil, elas não estão acostumadas a reduzir o padrão de vida, a ter que pegar um convênio pior, a ter que comprar alimentos piores. Então, é muito importante que a gente seja muito conservador nesse sentido. Então, como eu estava falando para vocês, a renda que você pode utilizar é 4%. O que isso significa? A fórmula para saber o patrimônio que você precisa ter é a renda desejada vezes 12, ou seja, para você ter a renda anual que você precisa, que você quer receber, dividido por 4%. Dessa forma, você vai saber a quantidade de patrimônio total que você precisa alcançar. E aqui eu trago alguns exemplos, gente, de valores para vocês terem uma noção. Então, se eu quero receber R$ 2.000 por mês, eu preciso ter R$ 600.000 investidos. Se eu quero receber 5 mil, 1,5 milhão, e 10 mil, 3 milhões de patrimônio investido. E isso aqui pode parecer muita coisa para quem está construindo patrimônio, mas eu vou mostrar no simulador que a construção, o caminho para se chegar lá é possível e eu vou mostrar como. Então, trazendo aqui o simulador, gente, nesse simulador eu trago a idade atual. Então, primeiro você vai colocar aqui a sua idade, vamos simular uma pessoa que tem 30 anos, o ano atual, então aqui você pode alterar o ano em que você está, o aporte mensal, então quanto que você vai aportar por mês, o saldo atual, então se você já tem algum investimento, ou se você já tem, por exemplo, um imóvel que você pode vender para investir ou algo do tipo. Aí aqui você pode colocar o seu investimento ou deixar zerado. Eu vou deixar zerado para essa simulação. Aqui você tem o ajuste de aporte. E aí por que a gente tem que ajustar o aporte? Porque a gente tem um negócio chamado inflação. Então a gente precisa sempre estar reajustando aquele investimento para garantir que aquele dinheiro esteja acompanhando a inflação, ou seja, esteja acompanhando a variação dos preços. E a rentabilidade anual, que aqui eu coloquei de 8%, e aqui eu já estou considerando, gente, 8% acima da inflação.
Se fosse abaixo, eu poderia colocar, se fosse assim, sem considerar a inflação, eu poderia colocar algo como 12 a 14%. Mas 8% acima da inflação é algo que você consegue de retorno, na média, quando a gente olha para a bolsa no longo prazo, ou quando a gente olha até para os títulos públicos que hoje estão pagando inflação mais 7,5%. Então, sem risco, você já consegue essa inflação mais 8%. Então, se você pegar boas empresas, você vai conseguir um retorno de inflação mais 8%. E aqui, gente, vamos pegar essa simulação. Então, vamos pensar na pessoa que tem 30 anos de idade, aporta R$ 1.500 por mês. Você vê que ano após ano esse investimento vai subindo, porque ele tem que ser ajustado pela inflação. No começo, vocês podem ver que a renda é muito baixa, ele vai ter uma renda de R$ 64, 130, 211, mas para chegar nos R$ 2.000 de renda, ele vai chegar com 43 anos, ou seja, ele vai demorar 13 anos para chegar nessa renda. Importante, gente, se você é um casal, então você está em duas pessoas, esse aporte mensal aqui pode ser diferente. Então, pode ser que você consiga aportar R$ 3.000 por mês. Então, isso vai facilitar muito a sua jornada. Então, você vai chegar aqui com R$ 4.000 de renda e para os R$ 2.000 de renda, você vai chegar por volta de 39 anos. Né? Então, quanto mais você aumenta o aporte, ou se você aumenta, ou se você aporta junto com alguém, vamos pensar assim, você consegue chegar muito mais rápido nesse crescimento de patrimônio, né? E aí, aqui serve para a gente fazer algumas simulações. Então, Gustavo, quero viver com R$ 2.000, ok? 43 anos. Gustavo, quero viver com R$ 5.000. Aí eu preciso chegar até os 50 anos. E Gustavo, quero viver com R$ 10.000. Aqui eu preciso chegar até os 57 anos, já corrigidos pela inflação, tá? Então, aqui vocês podem ver a diferença que faz o aporte. Eu posso mudar aqui para R$ 4.000 e isso vai me trazer o valor, o tempo, né, que eu vou chegar. Então, aqui eu adianto para 48 anos ou eu adianto para 40 anos, R$ 3.500. Então, aqui eu vou depois compartilhar com vocês o link desse simulador para que vocês possam simular a aposentadoria de vocês, quando vocês gostariam de se aposentar, com que renda, e aí vocês vão poder olhar quando que isso vai acontecer. E eu trouxe algumas simulações. Então, primeiro, gente, vamos olhar aqui, eu peguei Itaú. Então, digamos que você tenha colocado R$ 10.000 em Itaú em 2015, quando ele estava R$ 9,94. Nessa época, ele pagava um dividendo por ação de 88 centavos, tá bom? Você teria a capacidade de comprar 1.100 ações na época. Essas 1.100 ações iam te gerar um dividendo anual de R$ 885, e pensando que você aportasse R$ 1.000 por mês, e aí aqui depois ele faz a conta de 12 anos, qual que seria a evolução do seu patrimônio? Então a primeira coisa que a gente percebe é que o dividendo ele varia bastante. Então eu tenho um ano em que eu gero 88 centavos, depois eu gero 56 centavos por ação, 22 centavos, então ele tem uma queda grande do dividendo. Então imagina, se eu tenho Itaú, só Itaú na minha carteira, eu vou ter uma queda do dividendo de um ano para o outro. Apesar de estar aportando, apesar de estar aumentando o investimento, eu tenho uma queda do dividendo. Depois eu tenho um aumento muito brusco, mas eu tenho uma queda nesse momento. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Esse investidor, então ele sai de 100 mil, ele vai para 362 mil de patrimônio em 10 anos. Então, aquela empresa que estava pagando 88 centavos de dividendo, agora está pagando R$ 4,73 de dividendo. Mas onde que está a mágica? Não só o dividendo aumentou, como a quantidade de ações aumentou também, gente. Vocês podem olhar, eu estava com 1.006 ações lá em 2015 e eu vou para 10.047 ações em 2025. Tá? Isso daqui eu peguei todos os dados reais, tá bom? Eu peguei do site Investidor 10, qual que foi o histórico do dividendo do banco e qual que era a cotação no final de cada ano. E aí vocês podem perceber que em 2025 eu gerei R$ 47.000 de dividendo com o banco. Ou seja, eu estou falando que eu tenho aqui R$ 3.900 por mês de dividendo. Ou, se eu for pegar o patrimônio, eu poderia usar, então, no ano, 14.500, ou, se a gente dividir por 12, R$ 1.200. Importante. E aí aqui eu estou colocando somente um aporte de R$ 1.000 por mês. Agora vocês podem me falar uma coisa, mas nossa, Gustavo, essa cotação aqui de 9,94 está muito baixa. Em 2015
estava muito barato. Vamos pegar então a diferença de quem investiu em 2015 para quem investiu em 2017, ou seja, depois da crise. Não sei se todos se lembram, mas em 2015, 16 a gente teve uma crise muito forte no Brasil, em que o PIB cai cerca de 9% em 2 anos, e aí com isso a bolsa de valores também cai muito forte. Mas digamos que você não quis investir nessa época da crise, falou, não está seguro, não me sinto confortável, vou esperar as coisas melhorarem para investir. Você veio aqui, ó, em 2017 e investiu R$ 10.000. Ok, você comprou 586 ações. Então, pera aí, a primeira coisa que a gente olha é, pera aí, antes eu tinha comprado 1.006 ações. Agora eu estou comprando só 586 ações, que vão me produzir um dividendo de R$ 129, ou seja, muito abaixo do que a pessoa que estava comprando lá em 2015, né? Aí o que acontece? O mesmo aporte, ele vai lá e investe dessa mesma maneira, ele vai chegar em 2025 com um patrimônio de R$ 200.000, mas o mais importante, 5.500 ações, frente ao cara que já está com 10.047 ações. Ou seja, o que eu quero trazer aqui para vocês, gente? O fundamental do investimento em ações é você comprar boas ações que estejam baratas. Porque quando a ação está barata, você consegue acumular um grande número de ações que vão te produzir no futuro um dividendo alto. Então pensa assim, o cara que comprou R$ 10.000 de Itaú em 2015, na época da crise em que a ação estava abaixo, ele conseguiu comprar 1.000 ações que geraram para ele só nesse ano R$ 4,73 por ação. Entendeu? Mas o cara que comprou em 2017 os mesmos R$ 10.000, ele comprou só 586 ações. Ou seja, ele vai gerar metade do dividendo que esse cara comprou em 2015. Ou seja, o foco de quem investe em ações, gente, é sempre comprar quando a gente tem uma queda, quando as ações estão mais baratas, porque aí você consegue acumular mais ações e quanto mais ações você tiver, mais dividendo você vai receber. Entendeu? Esse é o foco. Vamos ir para outro exemplo, gente, para a Sanepar. Sanepar, vocês podem ver que o dividendo ele fica muito mais constante. Ele sai de 17 centavos, 21 centavos, 23 centavos, 29 centavos, cai na pandemia, depois volta a crescer e agora está constante. A pessoa que comprou na crise de 15, 16, investiu R$ 10.000, ele estava com 9.100 ações, porque na época a cotação estava 1,10 de Sanepar, ou seja, estava muito baixo. No ano seguinte, a ação já vai para R$ 4, ou seja, ele já tem uma baita evolução do patrimônio, então ele começa a gerar uma renda de R$ 2.700, e quando a gente olha em 2025, ele tem R$ 278.000, ação negociada R$ 4,63, se você for olhar agora, eu acho que ela está um pouco mais alta, está cerca de R$ 7, com um dividendo de 29 centavos por ação, ou seja, ele já está gerando uma renda de 17.000 com 60.000 ações. E a pessoa que esperou para comprar em 2017, em 2018, o que aconteceu com o investimento dela? Ela comprou os mesmos R$ 10.000 em 2017 a R$ 3,89 e comprou 2.500 ações. Ou seja, o cara que comprou na crise comprou 9.000 ações. A pessoa que esperou um pouco comprou 2.500 ações e gerou menos dividendo nesse período, porque ele tinha um número menor de ações. Então, qual que é o foco de quem se aposenta com dividendos? Eu vou reforçar muito isso. Ele tem que comprar ações baratas quando elas caem, ou seja, quando elas estão num preço menor, e focar no dividendo, porque o dividendo das empresas, de boas empresas, geralmente é crescente. Ele cresce acima da inflação, porque os lucros crescem acima da inflação. Então, gente, o que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje era isso. Então, aqui vocês já sabem como calcular a renda que vocês precisam, desculpa, o patrimônio que vocês precisam ter para viver de renda. Eu vou disponibilizar este simulador aqui no canal, então eu vou deixar na parte da comunidade o link, e aqui 2 exemplos de empresas e como o dividendo evoluiu ao longo do tempo, como o dividendo foi pingando na conta e como você pode usar do dividendo, né, para poder viver de renda, sempre sacando 4%, mas muito focado em investir quando a gente tem uma baixa de preço. A pessoa que investe em ações tem que comprar boas empresas quando elas caem e não quando elas sobem. Ou seja, você tem que ir contra a manada. A manada compra quando sobe. Você, se quiser aposentar com dividendos,
E viver de renda, você tem que focar em comprar ações baratas, que paguem bons dividendos e que eles sejam crescentes no longo prazo. Então o vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado pela atenção. Não esqueça de se inscrever, curtir e comentar aqui no canal. Bons investimentos e até a próxima.